Quebrada, no vídeo de hoje vou falar aí de um assunto que está muito em alta, que é a reforma tributária. E focar aqui exclusivamente em fundos imobiliários. Eu sei que é uma dúvida de muita gente, que afinal vocês que estão me pedindo muito lá no meu Instagram, e eu trouxe esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor, demorou? Então se você quer saber como que isso vai impactar aí nos seus investimentos, fica nesse vídeo aqui até o final. Salve, salve quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos do mundo. Quem tá na voz aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, Favelado Investidor. E é o seguinte, família, como eu já falei aqui no início do vídeo, hoje vamos falar sobre a reforma tributária, né? Que está aí, na verdade, como um projeto de lei. Eu sei que tem muita gente que, já saiu vendendo ali os seus fundos imobiliários, né? Não sabe o que vai acontecer aí com a sua vida financeira, por um simples projeto de lei. Não, simples não, né? Mas que está ali num processo, né? E que ainda precisa da aprovação do legislativo, tá bom? Mas hoje eu vou falar aqui uma parte dessa proposta, tá? Dessa reforma tributária, focada aqui exclusivamente em fundos imobiliários. Eu vou soltar outros vídeos também no decorrer dessa semana, falando dos outros pontos mais relevantes, principalmente ali também na questão de renda fixa, demorou? Mas hoje é somente de fundos imobiliários, porque eu vi que tem muita gente aí que ficou, assustada, né? Ah, fundos imobiliários não vai mais valer a pena, vou perder meu dinheiro, né? A única coisa que era boa era ter ali a isenção. O que vai acontecer agora? Então, esse vídeo eu preparei exclusivamente sobre esse assunto, demorou? Então vamos lá, sem enrolação. Antes de eu falar aqui sobre a reforma tributária, né, no quesito aqui de fundos imobiliários, nós temos que entender ou relembrar como que é aplicado hoje, como que é executado hoje. Existem hoje algumas regras, né, que são benéficas para o investidor pessoa física, por exemplo, como a isenção do próprio provento, né, do próprio aluguel mensalmente. Quais são as regras para a gente ter essa isenção? A primeira coisa é que o fundo de investimento imobiliário ele tem que ser negociado exclusivamente na própria Bolsa de Valores. Então, Murilo, existe aí outros fundos imobiliários que não são negociados na Bolsa? Existe. Tá? E esses fundos, por exemplo, já pagam ali uma tributação relacionada, né, aos proventos. Agora, quando nós falamos aqui de um fundo imobiliário que é negociado exclusivamente na Bolsa de Valores, ele já entra na primeira regra para ter a isenção. E falando agora sobre a segunda regra, que vem em complemento a essa primeira, é que esse fundo, ele além de ser exclusivamente negociado na Bolsa, ele tem que ter no mínimo 50 cotistas, tá? Então se você tá aí dentro de um fundo na Bolsa de Valores, né? Então ele já é exclusivamente negociado aqui e só tem aí, por exemplo, 50 cotistas, né? 50 investidores, tem que pagar aí um tributo, né? Um imposto relacionado aos aluguéis. Agora, se já tem 50 cotistas para cima, esse fundo já entra na segunda regra, que é ter, obviamente, ali 50 cotistas dentro desse fundo, demorou? E família, falando agora da terceira regra, que depende muito mais do investidor quanto mesmo da bolsa ou do próprio fundo, é o seguinte: o investidor pessoa física não pode ter mais de 10% de participação dentro daquele fundo, tá? Então, para você ter esse direito aí à isenção, a primeira regra é: esse fundo tem que ser exclusivamente negociado dentro da Bolsa de Valores. Esse fundo tem que ter mais de 50 cotistas. E a terceira regra é que você, como investidor, não pode ter mais de 10% de participação dentro desse fundo. Preste bem atenção, não confunda esse 10% de participação dentro da sua carteira, não tem nada a ver com isso. É 10% que você representa dentro daquele fundo de investimento imobiliário. Demorou? Até aqui, nós estamos falando aí sobre a isenção de imposto de renda relacionado aos dividendos, tá? Só que tem uma maneira, né, que é atual, inclusive, está em vigor, que tem como pagar imposto de renda, mas é sobre a venda desse fundo, né, dessas cotas que você tem. Só que é o seguinte, é venda com lucro. Então imagina que você comprou ali uma cota por R$100, né, e vendeu ali por R$110. Essa cota se valorizou na Bolsa de Valores. A partir do momento que você faz essa venda, você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Então lembrando, você pagou 100, virou ali 120 e você vai pagar 20% sobre os R$20, né, que é o seu lucro, que dá exatamente
R$ 4. Demorou? Essas são as regras atuais. Agora vamos falar aqui sobre, né, a reforma tributária que vai impactar os fundos imobiliários. A primeira mudança que ficou bem nítida e que o mercado financeiro não gostou é justamente, né, a anulação dessa isenção sobre o imposto de renda relacionado aos proventos, né? Então, sabe essas regras que eu falei agora, de ter 50 cotistas, de você ter menos de 10% ali da cota, e que esse fundo tem que ser negociado dentro da Bolsa de Valores? Então, isso vai deixar de existir, tá? Essa isenção vai acabar. E a partir disso, né, os proventos, né, os dividendos que vêm aí dos fundos imobiliários serão tributados em 15%. E a partir disso, né, o mercado financeiro não curtiu muito, porque os fundos imobiliários, eles são muito atrativos, principalmente dessa isenção, né? Eu falo até por nós mesmo, mano, que às vezes não tem muito dinheiro para, sei lá, alocar muito em ações, investimentos no exterior, tudo mais, para fazer uma grande diferença. E como nós também focamos no longo prazo, né, colocando pouco em pouco, os fundos imobiliários até então, a esse momento, né, uma excelente alternativa para sempre estar caindo ali os centavos hoje e milhares amanhã, que é o que eu venho falando. Agora vai ficar mais centavos ainda, né, porque os caras vai tributar tudo, aí atrasou nosso lado, certo? Então, família, eu sei que muita gente tem a seguinte dúvida também. Pô, mas a partir de quando, né, vai ser tributado aí esses 15%? A partir de 2022, tá? Todos os fundos que estiverem sendo negociados na Bolsa de Valores terão esse recolhimento, né, essa tributação aí de 15% sobre os rendimentos. Fechou? Então não vai existir mais regra nenhuma. A única regra que vai existir é você pagar os 15% ali sobre os seus dividendos mensais. E família, não só de notícias ruins aí, né, nós investidores vivemos. Tem uma parte, né, que é benéfica ali para o investidor. Lembra aquela regra que está vigente, né, está funcionando, que é o quê? Quando você vende com lucro, você paga 20% de imposto sobre o lucro. Então, com essa reforma tributária, esse percentual, né, essa alíquota vai cair de 20% para 15%. Então, trazendo o mesmo exemplo. Suponhamos que você foi lá, comprou uma cota de fundo imobiliário, né, por R$ 100 e essa cota se valorizou para R$ 120. Hoje, você pagaria 20% de imposto de renda sobre a valorização, que é sobre o ganho, o lucro, né? Só que com a reforma tributária não vai ser mais 20%, vai passar a ser a 15%, tá? Muitas pessoas gostaram desse ponto, né? Até eu também, pô, você vai estar pagando menos imposto, mas o que pesou de verdade ainda foi aquela questão lá de você pagar, né, 15% sobre os rendimentos. E quebrada, trazendo aqui mais dois pontos, um de um lado positivo, o outro quanto negativo, para variar, é o seguinte: quando a gente olha aqui a visão dos fundos imobiliários, eles não vão pagar o imposto de renda sobre pessoa jurídica e nem a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Eles vão ser isentos nessa parte. Mas o lado negativo é que nós devemos pagar isso daí. Então vai ficar por nossa conta aí para variar, certo? E o último ponto, família, é que é o seguinte: hoje os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95%, né, dos seus ganhos ali, dos aluguéis que eles recebem dos inquilinos para os investidores. Só que esses 95% é trimestralmente. E esse prazo trimestral passaria a ser anual. Isso dá um grande fôlego também para os fundos imobiliários e no final você vai receber, né, basicamente ali a mesma quantia, vamos dizer, só que durante o ano. E lembrando, família, que isso aqui é apenas um projeto de lei, tá? Que ainda tem que ser aprovado pelo legislativo e que eu acredito que não vai passar. Eu espero que eu esteja certo, né? Porque hoje nós temos aí, ao meu ver, mais vantagens do que desvantagens comparado à própria reforma tributária focada em fundos imobiliários, tá? Tem outras questões também na reforma tributária que eu vou trazer ao longo dessa semana. Demorou? Bom, se você curtiu, mano, não se esqueça de deixar o like aqui, porque é muito importante. E também de se inscrever no canal, porque assim você ajuda a nós batermos aí 500 mil inscritos. Demorou? Bom, é isso aí, família. Até o próximo vídeo e foco. Foco nas notas. Foi? Então marcha. Então, reforma tributária, hoje eu vou focar só em fundos imobiliários.